Nós conhecemos a máxima, conhece-te a ti mesmo. Também conhecemos o exercício proposto por Santo Agostinho na questão 919A do Livro dos Espíritos. Existe algum exercício que você recomendaria para um pouco mais especificamente podermos conhecer a nossa criança interior? Sim, existem inúmeras formas de nós podermos alcançar a nossa criança interior. Às vezes a meditação nos leva pensando num ponto onde a gente está meio encrencado e a gente, na meditação, vem a lembrança, vem aquela memória, fazendo-nos recordar em que lance da nossa vida nós ficamos marcados. E que todas as vezes que algo toca naquele lance, vem um conteúdo destrutivo, desarrumado, que a gente precisa olhar. Então, a meditação é uma forma de olhar a nossa criança interior. Também o fato de podermos, identificando a criança, colocarmos ela de fora, fazermos um movimento que a gente chama de desidentificação. Porque o adulto está tão grudado na criança que é difícil, às vezes, a gente se descolar da criança. Nós colocamos a criança fora, criamos pelo processo imaginativo o pequeno que nós fomos e mantemos um diálogo com ele. Esse diálogo ele é profundamente terapêutico, porque eu passo de um outro lugar a olhar aquele comportamento que está tendo prevalência da criança, ou que a criança está, de uma certa forma, monopolizando o adulto, tornando o adulto refém. Esse diálogo, ele me dá o sentimento de apropriação enquanto adulto. Eu passo a me empoderar e a perceber que eu não posso mais me comportar daquele jeito infantil, agressivo, destemperado, cronicamente medroso, ou então viciado, ou com determinadas compulsões. Eu percebo que aquela compulsão é da criança, então eu coloco a criança fora, dialogo com ela e vou percebendo que aquela compulsão, ela provém daquela criança. E aí eu vou tratando, vou dialogando, vou interagindo com ela, eu vou me curando aos poucos. Porque a grande dinâmica para a cura da criança interna é o processo da desidentificação para que o adulto possa assumir o controle da situação. Porque quem manda é o adulto, não é a criança. Então, quando a criança está mandando no adulto, seja criança interna, seja criança externa, alguma coisa está atrapalhada. Então, o adulto precisa retomar a direção da sua vida, fazendo o manejo da sua criança interna, como ele deve fazer das externas, dos seus filhos, por exemplo, e assim, nesse controle, ele vai curando gradualmente a criança daquelas situações que evocam ocorrências que ele vai lembrando ou que estão muito claras para ele do ponto de vista da sua memória. Os trabalhos de visualização ativa, que são trabalhos imaginativos, ele nos serve indiretamente também para a gente poder atender a nossa criança interna. Então, há uma série de exercícios através dos quais nós podemos mergulhar na nossa criança interna e ir curando. Quando temos filhos, é uma forma indireta de nós podermos trabalhar a nossa criança interna, é trabalhar o nosso filho. Ou seja, ser pai é uma nova chance que a vida me dá para eu poder trabalhar a minha infância, que ficou perdida, maculada, ferida, abandonada, rejeitada. Então, os nossos filhos, ou as crianças que a gente cuide como um professor, como um tutor, como um cuidador, ela também me permite que eu possa trabalhar a minha criança interna. Então, veja que tem um leque de possibilidades onde a gente pode resgatar a criança interior e fazer o cuidado de que ela necessita e de que ela está carente e que ficou pendente na nossa história espiritual dessa encarnação. E quando a gente está com a criança, nosso filho, por exemplo, nós fazemos uma interação lúdica onde a gente traz a nossa criança dourada, a nossa criança que não foi ferida. Quando a gente brinca com a criança, a gente está evocando também esses momentos que foram saudáveis. Eles não chamam atenção, porque eles não foram dolorosos, mas eles são, por outro lado, com outro olhar, eles são saborosos, porque você, com seu filho, nessa interação da brincadeira, você está ali, por exemplo, no chão, porque um adulto que brinca com a criança de pé não está adulto, não está criança. Mas se vai para o chão, ele evoca a criança interna. E ali na brincadeira com a criança, não só a criança se diverte, o adulto se diverte. Não é à toa que a empresa de entretenimento nos Estados Unidos, a Flórida, ela se consagra por ser um programa de família.
porque se diverte o velho, o adulto, o adolescente e a criança. Todos eles evocam essa faixa infantil. E a família brilha, a família se encanta, a família se une. É um processo de imersão, é uma oficina terapêutica para trabalhar as crianças, sejam feridas, que não tiveram seja de brincar, sejam as crianças saudáveis, que estão dentro dos adultos, que com os filhos menores têm a oportunidade de compartilhar uma experiência que é muito gratificante, porque o ser humano nunca devia deixar de brincar. Não é atributo da criança. O idoso que tem bom humor, que sabe ludicamente se colocar na vida, demonstra que ele tem uma criança dourada dentro dele. Essa faixa de comportamento, a liberdade de brincar, ela devia permear todas as idades. E ela é originária da criança dourada que habita em você e em mim. Ou que estamos conseguindo fazer esse movimento de embelezamento da nossa criança, tornando uma criança maravilha, como diria Jung. E se você puder expandir um pouco o entendimento dessa frase para a gente. Na dança do sentimento, é necessária uma aproximação para que haja efetiva relação amorosa e que seja pela vida eterna, quando se trate de você com você mesmo. Efetivamente, nós